Pronto! Nossa! Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma noite aqui no Sharks School, canal do Charles Nader. Eu sou Danusa Machado, psicóloga e trader. Boa noite a todos vocês. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês, né? Primeiramente, eu gosto de... Tamo junto, valeu! Primeiramente, eu gosto de falar um pouquinho qual a diferença, né? Eu sempre vou frisar isso. A diferença entre, né, ser uma psicóloga, trader, né? Que trabalha no mercado financeiro e a diferença de um analista. Eu, como psicóloga, não sou analista. Não que eu não possa ser analista, mas é que eu não sou, porque eu não tenho o certificado de analista. Por isso é que, assim, as minhas operações, algumas pessoas me perguntam, mostra suas operações, como mostra os seus resultados, seu relatório de performance. E assim, não convém, porque eu não sou analista, né? O meu objetivo aqui é a gente tratar essa parte emocional. Perdão. Meu objetivo é tratarmos essa parte emocional, né? Então, assim, até por ser trader e conhecer a parte psicológica, eu consigo ver e ajudar em algumas questões e consigo perceber a real importância, né, do fator emocional para a gente fazer o nosso trabalho, para o trabalho sair bem feito, né? Então, o meu objetivo aqui é exatamente esse, a gente conversar um pouco sobre as questões emocionais, aquilo que importa, aquilo que faz a diferença na hora de operar, tá? Eu faço operações, sim, algumas vezes eu até apresento um gráfico, mas não no sentido de dar call ou mostrar meu resultado, porque o meu objetivo aqui não é esse, tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai falar de uma questão que foi até um pedido de uma pessoa, né? Assim, até por algumas pessoas fazerem alguns comentários e uma pessoa, assim, eu leio em algum dos comentários essa solicitação. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de um assunto um pouquinho pesado, né? Depressão e day trade. É esse o nosso assunto de hoje, tá? E assim, para a gente começar a falar sobre depressão e day trade, eu tenho que falar primeiro sobre afeto, tá? Então, assim, afeto é a forma que a gente tem de lidar com alguns fatos da nossa vida, né? A forma que a gente tem de lidar com os ganhos, com as perdas, né? O que faz o meu afeto, o que faz o afeto são as relações que eu estabeleço durante a minha vida. E principalmente, esse tipo de relação, ela se dá, né? Principalmente as relações que se dão na infância. Então, assim, com os pais, né, com os avós, os tios, né, os primos, então ele vai se constituir, né, como eu lido com o afeto, como eu enxergo o afeto, né, vai se constituir na infância, né. Então, como eu represento e lido com afeto hoje, foi o que eu aprendi na minha infância, né, ou seja, o dar e receber, o ganhar e perder, o prazer e a frustração. Então, todas essas vivências que eu tive e como eu aprendi a lidar com elas, né, na infância, elas é que vão definir a postura, a minha postura e o vínculo que eu estabeleço com o mundo, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu na infância, né? É só uma hipótese, tá, pessoal? Não necessariamente que seja isso, é só para exemplificar e deixar mais claro. Então vamos imaginar que eu na infância eu era filha única, né? E aí, de repente, tudo estava à minha disposição. Então, assim, eu não tinha que compartilhar nada com ninguém, né? Então, acabava que na minha educação, quando eu brincava com os meus pais, por exemplo, eu só queria ganhar nos jogos, né? Nas brincadeiras que eu fazia, e acabava que, por ser filha única, pessoal, é tudo isso hipotético, tá?
Eu não sou filha única. Então, assim, acabava que até por ser filha única, então meus pais até cediam com muita facilidade. Então eu não tinha, assim, problemas com ter que compartilhar, não tinha problemas com perdas, porque eu estava sempre ganhando o que eu queria, e isso foi formando o que eu mantinha de relacionamento com as pessoas. Então, nos grupos que eu frequentava, por exemplo, eu poderia não gostar de perder e agir de forma com raiva, ou agir de forma agressiva quando eu perdi alguma coisa, ou não aceitar a perda, não aceitar compartilhar, né? Então isso é só um exemplo. Então o meu afeto, a forma como eu me relaciono com as pessoas, né, tem tudo a ver como eu aprendi isso na infância. Então o ganhar, o perder, as alegrias, as frustrações, como eu lidava com a frustração. Então se eu fui uma pessoa que eu não aprendi a perder, a lidar com perdas, né? Ou perdas de jogos, ou perdas de animaizinhos de estimação, morreu um bichinho. Então, tudo isso, como eu aprendi a responder sobre essas emoções, é o que eu vou levar para minha vida adulta, tá? Então, pessoal, é só um exemplo, tá? E aí, quando a gente fala em afeto, né? Então, assim, os vínculos afetivos que eu estabeleço em todas as situações estão relacionadas com essa forma que eu aprendi, né? Inclusive no mercado financeiro. Pois bem, muitas das vezes, né, com os meus clientes, né, a gente vê muito, né, eu vejo muito com os clientes, eles se relacionando com o mercado como eles se relacionam em outras situações na vida. Então não tem como a gente separar. Então, assim, por exemplo, se eu não aceito que as pessoas, né, se eu não aceito perder, e eu ajo de forma agressiva quando eu perco, provavelmente, muito provavelmente, eu vou agir dessa forma também quando eu estiver operando. Só que o mercado não leva desaforo, não é verdade? Então, muitas das vezes não, esse vínculo, os vínculos que eu estabeleço, né? Ou seja, o que é o vínculo? É o relacionamento, é a forma como eu me relaciono, a forma como eu me dou no sentido de doar, de estar presente com as pessoas do meu convívio diário, e a forma como eu recebo as representações de afeto das pessoas, eu também vou transferir isso para o mercado. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho baixa autoestima e eu acho que eu não sou uma pessoa que mereço atenção e carinho, por exemplo, então quando alguém se aproxima de mim para me dar essa atenção e carinho, eu posso olhar sempre com uma forma desconfiada, essa pessoa está querendo alguma coisa de mim, mas não que a pessoa esteja de fato, é porque eu acho que eu não sou merecedora de atenção e de carinho, né? Então, vai ser muito difícil, por exemplo, eu estabelecer um relacionamento saudável até mesmo no mercado, porque de repente eu estou ganhando, eu não acho que eu sou merecedora de ganhar aquele valor. O que eu vou fazer? Eu vou me sabotar. Eu vou entrar novamente até perder e eu vou fazer de tudo para que eu não ganhe aquilo. Por quê? Porque eu acho que eu não sou merecedora disso. Então, o que acontece? Estas vivências, né, elas me permitem, e assim, a partir do momento que essas vivências vão fazendo parte da minha vida, elas me permitem um autoconceito, uma imagem que eu tenho de mim. Então, nesse exemplo que eu passei agora há pouco, da autoestima, da baixa autoestima, então assim, todas essas vivências, elas me permitem o quê? Eu me enxergo dessa forma, e se eu me vejo dessa forma, é dessa forma que eu vou me relacionar com as pessoas e com as situações. Tudo bem até aí? E aí, sendo assim, né, essa vivência afetiva, ela vai determinar a visão que eu tenho de mim mesma.
né? Como foi o que eu falei. Então, se eu acho que eu não sou uma pessoa merecedora de afeto, de carinho, né? Ou se eu acho que eu sou uma pessoa que só eu mereço ganhar, só eu tenho voz, né? Então, é dessa forma que eu vou agir com as demais pessoas, né? E eu vou formar a minha imagem dessa maneira, nas relações que eu fizer. E eu digo nas relações como um todo, nas relações de um modo geral, tá? Só que muitas das vezes, essa nossa autoimagem, ela vem, ela pode ser inconsciente, né? Então, se não existe alguém que me dê um feedback, né? Que me dê um retorno, que fale, poxa vida, né? Por que só você pode e eu não, né? Poxa, eu tô sendo legal com você e você tá agindo com desconfiança comigo, né? Então, se algumas pessoas não dão esse toque pra gente, a gente muitas das vezes nem percebe que age dessa forma. E aí, onde eu quero chegar com essa questão de afeto? Que a depressão, ela pode ser considerada como uma alteração do nosso afeto, tá? Como isso? Essa alteração, ela pode se dar de várias formas. Segundo o diagnóstico, né, de saúde, chamado de DSM-5, né, que é um diagnóstico que existe, ele fundamenta os códigos de saúde, né, para as pessoas que trabalham na área da saúde. Então, assim, segundo esse DSM-5, né, os fatores hereditários podem causar depressão, ou seja, né, às vezes tem histórico de pessoas depressivas na minha família, então pode ser também que eu desenvolva uma depressão, então fatores hereditários, a desregulação dos níveis de neurotransmissores, o que é isso? O que? Assim, às vezes a gente pode ter depressão, mas não porque por fatores hereditários, mas às vezes eu tô com alguns psiquicamente falando, né, quimicamente falando, os meus processos neurais, os meus neurotransmissores, eles estão desregulados. E aí eu preciso de uma medicação para regular isso, tá? E outro fator também, né, são os fatores psicossociais, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é o que eu vou me focar, tá? Então, assim, eles podem desencadear, esses daí são os que podem desencadear essa alteração, né, no nosso afeto, que é a depressão aqui que a gente está falando dela hoje, tá? Então, sobre os fatores psicossociais, que são os que nós vamos falar hoje, né, que é o que eu vou me ater, geralmente eles acontecem, quando está relacionado com os fatores psicossociais, eles acontecem geralmente após perdas ou mudanças significativas. Então, nós traders, nós estamos bastante suscetíveis a isso. Por quê? Por que será, né? Por que será? Porque a gente sofre perdas constantes, né? Então, é claro que assim, somente para as pessoas que já têm uma predisposição de transtorno de humor, que isso pode acontecer de uma forma... Porque assim, o que acontece? Deixa eu retomar. Assim, essa depressão que acontece desses fatores psicossociais, né, ela não é grave, não vai ser uma depressão grave. É claro que assim, se a pessoa já tem uma predisposição a transtornos, né, de humor, pode ser grave, mas assim, no nosso caso, que é esse exemplo que eu estou trazendo, que são as depressões, as alterações, né, no afeto, que pode causar a depressão, ela vai ser leve, tá? Ela geralmente é leve. E ela está muito relacionada, né, com perdas. E o que acontece com a gente, em grande parte das vezes, nós temos perdas, né? Então,
geralmente, né, o que acontece? Dependendo da nossa estrutura, né, afetiva, dependendo de como eu estou, né, de como eu sou, vamos supor, se eu sou uma pessoa que não sou muito resiliente, ou seja, uma pessoa que tem dificuldade em aceitar e lidar com situações problemáticas na vida, com problemas. Problema todo mundo tem, problema todo mundo passa, por perdas todo mundo passa, né? Só que assim, existem formas e formas de lidar com as perdas. E aí, a forma como eu vou lidar com a perda diz muito sobre essa minha personalidade, essa minha estrutura da personalidade que eu desenvolvi, né? Então eu posso lidar com a perda, é claro que eu vou sofrer, vou ficar triste também, mas se eu tenho uma boa estrutura emocional, se eu cuido desse lado emocional, então eu vou lidar de uma forma mais saudável, tá? Então, se nós, traders, se nós não adotarmos, né, uma postura saudável, se nós não trabalharmos para ter uma postura saudável emocional, uma estrutura emocional saudável, se nós não nos esforçarmos para isso, a gente pode adoecer, tá? Né? É a perda. Então, se eu não aceito perder, né? Ou, assim, a gente entrou numa profissão que o risco é inerente à nossa profissão. O risco está presente na nossa profissão. A gente vai perder, né? Então, assim, se eu não aceito isso, eu já começo a desenvolver, né? Eu já começo errado no sentido de que eu já não estou adotando uma postura, uma estrutura emocional saudável para não desenvolver uma depressão, tá? Então, assim, a gente tem que aceitar a perda. E como o Eduardo bem disse, quando eu coloco essa perda no meu gerenciamento e aceito aquele risco, porque foi um gerenciamento, eu calculei, eu projetei, se eu não aceito aquilo, isso pode me desencadear uma ansiedade, né? E, consequentemente, essa depressão. Dependendo da nossa estrutura afetiva e se nós não adotarmos algumas atitudes preventivas, nós estaremos muito suscetíveis a ter episódios de depressão. Vocês estão entendendo? Então, assim, quais são essas atitudes preventivas, né, que eu acho que pode servir também, né, para a pergunta que o colega fez agora há pouco, que como eu posso, né, não me sabotar dessa forma, né, de não me achar merecedor daquilo, né? Então, assim, por exemplo, a perda, a frustração, a tristeza, a angústia, elas fazem parte do nosso dia. Eu tô mentindo? Não é verdade, né? Então, assim, a gente todo dia, no nosso trabalho, ali sentado na frente do nosso computador, a gente está lidando com a perda, a gente está lidando com a frustração, a gente está lidando com a tristeza, a gente está lidando com a angústia. E tudo isso, se eu não desenvolver uma atitude, uma estrutura emocional saudável, isso pode me levar a doenças emocionais, pode me levar à depressão. E o que é pior é que, assim, é fato, eu sei disso, eu vejo ali nas lives, né, no Charlão, quando ele tá lá operando, que o Charlão tá lá só na tarde, o pessoal, mas por que você não faz de manhã também, né? Então, assim, tem gente que fica às 9 horas de pregão, fica ou mais, né, porque depois vai estudar um pouquinho à noite. Então, o excesso, a carga de trabalho, olha, pessoal, olha como a gente se sobrecarrega. A gente fica o dia inteiro no mercado, fica ali sob perdas, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, tristeza, frustração, angústia. A gente é uma bomba a ser explodida, né? A qualquer momento a gente pode explodir, né? E, consequentemente, vir a depressão, tá? Então, o que eu trouxe aqui pra gente, né?
Bom, primeiramente, né, falar o que é a depressão. A depressão, ela se caracteriza por uma perda do interesse de coisas que antes lhe causava prazer, né? Então, assim, você não tem mais interesse em fazer muitas das coisas. E existem vários sintomas que eu não vou falar aqui porque eu acho que não convém. Mas o interessante é que, assim, você saiba que todas as atividades, né, que lhe causava prazer anteriormente, elas acabam se tornando sem graças, né, quando a gente está com depressão, tá? E assim, na depressão reativa, né, que é aquela que eu falei que da psicossocial, que é causada por perda, né? Então, ela é causada por perdas que podemos apresentar, né? O que a gente pode apresentar? Um entristecimento muito grande, uma angústia. E assim, muitas das vezes a gente pode ter claro o momento em que ela começou. Ah, como assim? Um exemplo, eu tive uma perda significativa, né? Vamos imaginar que eu tive uma perda, pode não ter sido uma perda grande, pode ser que essa perda estava dentro do meu gerenciamento de risco, só que a minha estrutura da personalidade, ela não admite perder. E aí eu vou juntando perdas, elas estão dentro do meu gerenciamento, mas a minha personalidade não aceita perder. Lembra da história da criança, filho único, que eu contei agora no começo? Então, sou eu essa pessoa, né? Que agora no mercado financeiro, porque eu não tive perdas, eu não aceitava perder, porque a minha história de vida foi essa, agora eu também não aceito perder no mercado financeiro. Mas tudo bem, eu tô tendo perdas, tô conseguindo gerenciar no sentido de que eu perco aquilo que eu me propus, que está dentro do meu risco, do risco aceitável, mas elas elas acontecem, porque faz parte do nosso trabalho, só que isso para mim é péssimo, eu enxergo de uma forma muito negativa. E o que é isso? Eu vou me sobrecarregando. Então, assim, eu sei bem o momento em que começa essa tristeza, quando eu comecei a ter algumas perdas, né? Então, olha só o marco da depressão, né? Então, esse entristecimento, a angústia, a perda do sono, a perda do apetite, né? Então, assim, esses sintomas, eles podem, né, definir essa depressão, como eu estou falando. Só que, o que acontece? Como eu falei anteriormente, nós somos inteligentes, né? Nós somos traders inteligentes. Nós vamos desenvolver estratégias para que a gente não adoeça, né? E como a gente pode fazer para evitar? Primeira coisa, a gente tem que ter uma dieta saudável. Ai, gente, pois é, né? Então, assim, a alimentação ajuda muito, sabe? Então, assim, existem alguns tipos de alimentos, eu não sou nutricionista, né? Mas, assim, eu guardo tudo que a minha nutricionista fala, né? E, assim, existem alguns tipos de alimentos que eles nos ajudam, não só na questão de dar energia para o seu corpo, para a sua mente, mas também eles ajudam no sono, né? Eles ajudam, por exemplo, a relaxar. Então, existem alguns alimentos que ajudam. E é claro, né, que o açúcar não está entre esses alimentos. Né? Então, assim, a gordura também não está entre esses alimentos, né? A gordura nociva, porque tem a gordura saudável, né? A gordura do abacate, por exemplo, é uma gordura saudável, né? Outra coisa, olha aí que eu falei no começo, a prática de atividade física. Pessoal, a prática de atividade física, ela deve fazer parte da rotina de vocês, deve fazer parte da vida de vocês, né? Então vai lá pelo menos 3 vezes na semana, coloca ali na sua agenda diária, levantar, ir praticar um exercício, voltar, tomar um banho, sentar na frente do computador, trabalhar. E outra coisa, dedicar alguns momentos de lazer. O lazer também deve fazer parte da sua rotina, tá? Evitar o consumo excessivo de álcool, né?
Pois bem, o álcool também não faz bem. Olha só, é só a gente ver um exemplo, né? Quem aqui, né, nunca, né, isso não aconteceu comigo, imagina, eu tenho certeza que nunca deve ter acontecido com vocês, de você tomar um porre. No dia seguinte, você acorda com ressaca moral, né? Você fica péssimo, você fica mal, né? Ai, o mundo tá de cabeça para baixo, nada vai dar certo, né? Então imagina você todos os dias assim, né? Então o consumo excessivo de álcool, ele não faz bem, né? Diminuir as doses de café. Café em excesso também faz mal. Ter uma rotina de sono, né? Isso ajuda você ter uma boa rotina de sono, dormir bem. Então, assim, às vezes tem algumas pessoas, né, principalmente agora, nesse período que a gente está que a gente está evitando sair, isolamento social, eu tenho ouvido muitas pessoas se queixarem que não têm conseguido dormir bem à noite, que têm perdido o sono, têm trocado a noite pelo dia, né? O que é isso? Se você pratica uma atividade física, seu sono melhora. Então tentem aí, eu sei que não tá dando para sair, mas faz o que dá. Eu, por exemplo, subi e desço escada, né? Fico subindo e descendo escada, né? Tem um espaço aqui que eu dou uns trotezinhos, aí eu faço um pouco de fortalecimento, né? Então, assim, a atividade física, ela vai regular o seu sono, ela te ajuda no seu sono. Uma boa alimentação também te ajuda e previne o estresse, a depressão, tá? Por exemplo, né? O ideal é que a gente termine de comer com a sensação, nossa, eu comeria mais, mas estou satisfeito, né? Usem e abusem da salada, né? Tem que comer carboidrato, sim, porque carboidrato dá energia, mas dê preferência para carboidratos mais saudáveis, né? E assim, não parem. Se vocês estão usando medicação, fazendo uso de medicação, não pare por conta própria, né? Então, às vezes você tá tomando um antidepressivo ou você tá tomando alguma, não sei, qualquer coisa. Não pare por conta própria, você tem que ir ao médico. Assim como você foi para começar, você tem que ir para parar de tomar a medicação. E o que é mais importante, não comece a tomar remédio por conta própria também, né? Isso é bastante prejudicial. É isso, sabe, que eu gostaria de trazer para vocês, né? Eu espero ter ajudado, né? E vamos lembrar, tá? Que a nossa profissão, ela nos coloca em situações que faz com que a gente fique muito vulnerável e muito suscetível à depressão. Então, vamos ter atitudes, né, que faça com que a gente previna, né, que a gente não tenha doenças, que a gente tenha uma saúde, uma personalidade, uma estrutura emocional, que a gente consiga aguentar o tranco ali do mercado, porque o nosso trabalho não é fácil não, né? Não é fácil. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima semana, tá bom? Se Deus quiser. Até a próxima.